E aí, vamos ampliar ainda mais a consciência? Nessa aula 5 agora nós vamos falar sobre técnicas que você utiliza na constelação organizacional sistêmica. E nesta aula nós vamos ver o quê? Você vai ver a expertise em sistêmica, que é essencial para você trabalhar com isso. O mundo adulto, o tempo todo mundo adulto, tempo é dinheiro, doença organizacional, trabalho sistêmico, as etapas do trabalho sistêmico que você já até conhece e um modelo de dinâmica saudável para as organizações. E aí vem uma frase do Kissinger que ele fala assim: se você não sabe para onde vai, todos os caminhos te levam para lugar nenhum. Isso aqui é básico dentro da sistêmica, né? Não tem objetivo, vai ficar andando que nem um bobo aí, rodando, não chega a lugar nenhum, né? E aí você vai ver também nas organizações, se não tiver um objetivo claro, se não sabe para onde está indo, a organização também fica perdida. É semelhante a uma pessoa nesse aspecto. E na consultoria sistêmica, como eu já falei na aula passada, você tem que ter uma expertise na área sistêmica. E para quê? Para você fazer diagnósticos e conduzir para o tratamento. Essa é a sua função ali na consultoria. Outra dinâmica importante, trabalha-se sempre com o mundo adulto. Você está revendo as dinâmicas que eu falei na aula passada. Mundo adulto, não dá para você chegar aí, então põe a empresinha, o clientezinho, não dá, né? Isso aqui é uma mania que muitos profissionais têm para trabalhar em consultório, mas quando vai colocar no mundo adulto, não funciona. Aliás, não funciona nem no consultório, tá? Infantilização não leva a nada, mas na organização é essencial trabalhar o tempo todo no plano adulto, tá? Por quê? No plano adulto você vai trabalhar adulto com adulto e vamos buscar o quê? Eficiência, clareza, segurança, conhecimento e solução. É para isso que você está lá. E tempo é dinheiro, você vai ver isso aqui daqui a pouco. Postura adulta. Quando tem uma postura adulta, então, por exemplo, você tem um equipamento que tem uma postura adulta. Não dá para ficar levando coisinhas infantis. Isso quebra a sua expertise. A sua postura, a forma como você vai dialogar, comunicar, a forma como você vai se apresentar, a embalagem que você tem. Não, eu me visto do jeito que eu quiser e eles têm que me aceitar. Ih, caramba, se você tem problema de aceitação com pai e mãe, trate isso antes, tá? Não fique esperando que o mundo lá fora vai fazer esse joguinho, não. Você tem que falar a linguagem deles, você tem que fazer o quê? Se comportar como eles, tem que estar lá numa dinâmica organizacional adulta. Então toma muito cuidado com kit, com fala, com comunicação, com apresentação, a vestimenta que você tem. E tempo é dinheiro. Não dá para você trabalhar numa organização e ficar assim, vamos nos encontrar assim por umas 50 vezes durante um ano que vamos avaliar e... toma muito cuidado, que empresa é solução rápida, é terapia breve, resolver o mais rápido possível. Por quê? Porque a energia de vida da empresa não pode afundar, senão vai a empresa, todos os funcionários vão tudo por água abaixo. Então o que você vai fazer? Você vai ver a avaliação da conexão de vida que essa empresa tem. Conexão de vida é com o mundo lá fora, conexão de vida dentro, no universo interno, como é que está esse fluxo, a relação dessa empresa com o mercado, com clientes, com produto. Você vai observar o que pode aprimorar para pegar as qualidades dessa empresa e ficar cada vez melhor. Desenvolver novos paradigmas, tanto em relação a produto, a processos internos, a aperfeiçoamento da empresa, modernização. Modernização não só no equipamento, mas também na dinâmica de relacionamentos. E desenvolver uma visão, olhar lá para fora, olhar para dentro e caminhar sempre cada vez mais em novas etapas. E aí mais uma frase que vem do Joseph Campbell, que ele fala assim: se você deseja progredir, todas as ideias fixas devem ir embora. Por quê? Porque cada vez que você evolui, você está num novo ciclo, você já conhece isso. Novos ciclos são novos referenciais, novas visões, novas percepções. Doença organizacional. Da mesma forma que um sistema, um elemento tem doença, a organização é um sistema, ela também
tem as dinâmicas doentias. E quando você vai trabalhar com uma empresa, provavelmente o que está acontecendo lá? Tem alguma doença, algum distúrbio acontecendo. E aí você vai utilizar vários referenciais que você já conhece, você já aprendeu aqui. Então, por exemplo, vamos olhar o mundo interno, Aí você vai ver valores, você vai ver a missão da empresa. O que eu estou vendo? O objetivo da empresa, como essa empresa funciona, para que ela existe. São dinâmicas que vão caracterizar a individualidade dessa empresa. Você vai observar se as funções estão em ordem, a mesma coisa, já sabe, né? Hierarquia, liderança, equipe, relacionamentos. Você vai observar a relação com os funcionários, com os vários subsistemas, são departamentos. Relação da empresa com o cliente, com o mercado, com o concorrente, mundo lá fora. Lembra? Função materna dentro, função paterna fora. Aqui você não vai ficar falando de função materna e paterna, né? Mas você vai trabalhar com esse mundo interno e mundo externo. É muito parecido nisso. Que mais? Triângulo dramático e triângulo da realização você vai utilizar de monte aqui. Máscara, sombra e selfie, se você tiver esse conceito, você vai ver o que vai acontecer com os indivíduos, com a própria empresa, o que está acontecendo com as dinâmicas com os concorrentes. Será que eles vão mostrar o selfie deles, vão mostrar máscara, será que vão mostrar sombra? Tudo isso acontece também nas dinâmicas organizacionais. E agora, mais uma frase para você, que é do Michael Jordan. E ele fala assim: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. Então, tem a dinâmica individual, mas se não souber trabalhar em equipe, nos vários relacionamentos direcionados para o mesmo objetivo, o campeonato vai ficar complicado. Uma ou outra batalha você ganha, mas a guerra você fica no meio do caminho, tá? Agora eu vou falar do mundo externo. Então, vamos lá. No mundo externo, você vai observar o quê? A dinâmica do produto, da concorrência, das parcerias que você pode fazer ou a empresa pode fazer para ampliar ainda mais o seu sucesso, os seus resultados e como se faz essas parcerias. Você vai avaliar a relação com o mercado, como é que o mercado está. Você vai avaliar expansão na empresa, se é adequado expandir ou não. Às vezes até é interessante a empresa até regredir, de repente ela expandiu demais e não tinha perna para chegar até lá. Então, alguma coisa aconteceu. Como é que você pode fazer esse movimento de avançar ou regredir? Tudo vendo dinâmica de segurança e aventura que você já conhece, tá? Marketing, você vai ver como é que está o marketing da empresa, porque é a relação da empresa com o mundo aqui fora. Como é que o mundo enxerga a empresa e o produto. Outra dinâmica que é essencial, cliente e o nível de satisfação que esse cliente tem em relação ao produto, ao serviço que essa empresa fornece. E quando você avalia uma doença, e aqui doença organizacional é uma doença, você vai fazer o quê? Você também vai avaliar os fatores que são predisponentes e fatores desencadeantes. Você já viu muito isso aqui lá no módulo 6, que é o módulo da doença. Você vai ver também os 3 níveis da doença, que você já sabe: energético, funcional e orgânico, que pode ser agudo, crônico e, se bobear, leva à morte. Empresa é um sistema que também adoece e tem esses 3 níveis também. E aquela dinâmica do ideal, que você viu no módulo 6. Ilusão, doença, esforço para voltar para o mundo da ilusão que estava antes, aprofundamento da doença até se libertar e ir para a realidade. Os mesmos conceitos que foram utilizados lá, você pode utilizar aqui também dentro do mundo organizacional. E aí vem mais uma frase para você. As ideias e estratégias são importantes, mas o verdadeiro desafio é a sua execução. Então aqui tem pensar, sentir e agir, planejamento e execução. Não dá para ficar perdendo tempo demais no sentir e no pensar e não agir. Nesse universo organizacional não funciona assim. E o trabalho sistêmico. Então o que você vai fazer nesse trabalho sistêmico? Você vai fazer 2 formas de trabalho. Você tem trabalho em grupo e você tem o trabalho
individual. Sinceramente, o trabalho que você faz muito mais é o individual. E sabe por quê? Porque tem dinâmica de sigilo. As empresas não vão querer levar para um grupo uma dinâmica que não é para chegar na concorrência e não é para ficar falando. Existe uma dinâmica de privacidade e de sigilo. Mas tem algumas formas de você trabalhar em grupo com as empresas, por exemplo, com elementos ocultos. Às vezes você tem um grupo que você pode trabalhar lá que não sabe nem o que está acontecendo. Você pode estar com um representante da empresa ou o pessoal da empresa num outro local e aí você só pede para o grupo se posicionar e vai trabalhando com as dinâmicas do grupo. Existem alguns recursos, tá? Mas você pode fazer tanto a dinâmica de grupo como a dinâmica individual. E nessa individual eu já falei, né? Elementos adequados, adultos, que passem a qualidade, as características do trabalho, ok? Então isso é fundamental. E as etapas? Você vai ver o quê? Objetivo e resultados esperados. Então você pergunta qual é o objetivo desse trabalho e que resultado você espera disso. Parecido muito com a dinâmica individual também, né? E aí você vai ver o que você vai trabalhar, mas isso tem que estar muito claro, qual é o objetivo do trabalho e que resultado você espera daqui, para ver se isso que eu vou fazer tem a ver com a sua necessidade, tá? Então você vai ver o quê? Motivação. Qual é a grande motivação? Tem a motivação explícita e motivação implícita. O que realmente está motivando essa empresa ou esse indivíduo a fazer um trabalho comigo? Porque muitas vezes ele não fala a realidade. É que nem cliente, né? Também mente. Então você precisa prestar atenção, ver o que ele está querendo, porque às vezes ele fala uma coisa, no fundo ele está querendo ver outra. Quanto mais claro e mais preciso for o trabalho, o resultado é melhor, tá? Você vai identificar quem é o cliente, já falei na aula passada, quem é esse cliente, porque você vai ver, é um indivíduo, tem a ver com a família, tem a ver com a empresa em si, por exemplo, se você pegar uma empresa familiar, tem a ver com as duas. O que é que você vai trabalhar? Isso também tem que ficar claro. Porque senão, começa a trabalhar uma coisa, vou mexer em outra, ele quer ver um negócio da empresa, aí eu acabo indo para a família e a coisa começa a confundir. Então precisa ficar muito claro quem é o cliente, qual é o objetivo, qual é a motivação e ganhos e perdas. Vamos ver se a empresa ou o indivíduo que está lá está pronto para deixar algumas coisas no passado que ele acreditava que era muito importante e poder avançar para dinâmicas mais saudáveis no futuro. E aí você também vai ver resistência, você vai ver os mesmos fenômenos que você observa dentro do trabalho com qualquer tipo de cliente, ou um indivíduo, ou uma empresa, um sistema, é tudo muito parecido aqui. E aqui você vai ver do 5 por 1 de novo, é igualzinho. Tem os sintomas aqui que estão conscientes e existe o problema inconsciente que você precisa identificar e trabalhar. Afinal, esse é o seu papel como um consultor organizacional. E aí você vai ver o problema primário por trás dos problemas secundários e terciários. E outra, a solução. Solução é sintomática, aliviar sintomas ou solução etiológica. Isso tem que estar claro para o consultor ou profissional e você pode deixar isso claro também e deve deixar isso claro para o seu cliente. Qual é o tipo de trabalho que vai mexer aqui? Porque se melhorar um sintoma, pode ter certeza que a doença persiste. Isso aqui vai aparecer outra vez. Então, muitas vezes as pessoas querem trabalhar no plano superficial. Você precisa falar desses dois planos. E, sinceramente, eu sugiro que você trabalhe sempre no etiológico. Porque você pode fazer um trabalho, a coisa não funciona, e depois fala assim, você não foi um bom profissional, não resolveu. Tá? Porque mexeu só no sintoma. E dentro das etapas do atendimento, uma etapa importantíssima, a hora que você está aqui com o cliente, é informação. Você precisa pegar uma série de informações. E nessas informações você vai ver o quê? Primeiro, as informações verbais. Então você vai utilizar uma série de perguntas poderosas, como você já viu no trabalho de coaching. Então você vai pegar aquilo lá e vai aplicar aqui. Se você souber perguntar, isso ajuda demais, tá? Então você vai ver o que é fato, o que é interpretação, e ver o fato vendo a interpretação, de repente, de um sócio ou de outro, que muda completamente. E a pesquisa ativa e passiva. O que é passiva?
Eu estou escutando e passivamente recebendo as informações. A ativa, quando eu começo a perguntar e direcionar essa dinâmica. As duas pesquisas são interessantes e são importantes de serem feitas. A partir daí, das informações verbais, nós vamos para onde? As informações não verbais. E se você está na empresa, você pode, por exemplo, observar o ambiente, você vai ver como é que está o pessoal, como é que estão as relações entre as pessoas, como é que está o corpo do cliente que está aqui, dos profissionais que estão ao redor, dos profissionais da empresa, que nível energético você percebe lá, está fluindo bem, não está? Percepção, você começa a sentir muitas dinâmicas. E isso se você estiver dentro da empresa, porque você pode captar muitas informações. Se de repente você não está lá na empresa, você vai captar informações não verbais das pessoas que estão na sua frente. E outra coisa que é importante também, toda vez que vai trabalhar é importante você registrar, você escrever. Então eu utilizo muito flip chart ou então um papel grande que eu possa colocar as coisas que vão ter duplas mensagens o tempo todo. Então eu preciso trabalhar algo assim, é isto? Não. Para a sua visão é isso para cá, então tem que estar claro como é que é o organograma, como é que sai o fluxo de energia dessa empresa, onde está um em relação ao outro. Essas dinâmicas precisam ser claras e frequentemente eu vou desenhando isso aqui. Para quê? Porque eu tenho a dinâmica do hemisfério direito. Então tem as falas e tem os esquemas que eu vou montando aqui. E eu também utilizo muito isso aqui para mostrar depois triângulo dramático, triângulo da realização, um monte de dinâmicas que eu vou trabalhar, máscara, sombra, self. Eu também gosto de escrever, desenhar, porque as informações que eu estou passando são informações verbais e não verbais também, tá? Então, esse recurso eu utilizo muito e sugiro você também a utilizar, para não ficar só no plano verbal. Faça esquemas, faça desenhos, isso aqui ajuda demais. E aí você vai, pegou a história, pegou a dinâmica, fez perguntas, identificou uma série de situações, as perguntas poderosas como lanternas, você já sabe disso para pegar informações interessantes e veja a reação quando você pergunta. É a mesma coisa, tem dois sócios, eu faço uma pergunta, de repente a reação de um é diferente da reação do outro. Isso não traz um monte de informações? É claro que traz, né? E aqui vem a escolha agora dos elementos. E a escolha dos elementos, ela é feita, eu já falei na aula passada, junto. Eu, com a minha expertise, vou ajudar a identificar que elementos você vê que é importante colocar. Então, pega no papel e escreve, esse aqui, a empresa é. Que outro? O dono da empresa, os sócios. O problema, pode ser, o problema é um deles. É o mundo interno. É o departamento de vendas com a parte administrativa. É isso aqui, o departamento. De repente, eu estou colocando aqui o quê? Os elementos que eu vou trabalhar na constelação. E eu vou ajudar os clientes, né, ou o cliente, a identificar quais são os elementos mais importantes. Então, grau de importância. Eu pergunto qual o grau de importância. Vamos colocar isso aqui? Isso vamos colocar num primeiro momento? Vamos investigar isso depois? O que é essencial? Lembra de menos é mais? Então, você vai ajudar os indivíduos que estão à sua frente a buscar os elementos importantes que vão ser utilizados aqui, tá? E aí, você vai pedir para posicionar e você vai identificar os vários subsistemas. Aí você vai observar o que? O posicionamento, que já vai te dar um monte de informações. E na etapa da investigação da dinâmica sistêmica, que é a hora que posiciona os elementos, então está aqui, então a empresa está aqui, o dono da empresa está aqui, esse aqui vai ser representando a cliente está aqui, o produto é este aqui, o produto da empresa. Aqui são os departamentos da empresa. Então aqui, por exemplo, pode ser os funcionários da empresa. E aqui vou colocar o fundador da empresa, que era o pai desse aqui. Pronto. E aí ele posicionou. Vamos colocar o dinheiro, porque o dinheiro está indo embora. Então, de repente, o dinheiro está aqui. Vamos colocar o dinheiro. Pronto.
E aí posicionou isso aqui, agora vem o quê? As perguntas, o que ele vê, o que ele identifica aqui, e aí você fica muito atento a ver o que ele não identifica, porque você já tem uma visão que tem uma série de dinâmicas equivocadas aqui. Mas o que é que ele enxerga diante disso? Tem aquilo que ele pôs consciente e tem aquilo que é o inconsciente. Então você vai observar. Se tiver mais de um, você pode pedir para cada um deles fazer a mesma constelação com campos diferentes. Então isso aqui é interessante, é bom você ter elementos duplicados para você fazer isso. Você pode fazer e de repente com um e fala assim, e você concordaria com isso? Você vê desse jeito, você vê de outra forma? Tem várias possibilidades para você trabalhar. Eu prefiro muito que façam dinâmicas individuais, porque isso aqui me dá muito mais informações. Então eu vou avaliar o quê? Vou começar a fazer as perguntas, ver o nível de consciência, o que ele enxerga e o que não enxerga. Eu vou avaliar as dinâmicas clássicas, né? Que é posicionamento, distância, direcionamento, significado de cada função que tem aqui e observar os relacionamentos entre os elementos, sistemas, subsistemas, o que está acontecendo, quais são os fenômenos, as informações que o campo traz. E quando você pergunta para ele, depois você também pode colocar, de preferência através de perguntas, a sua interpretação, para ele enxergar umas dinâmicas. Quem olha para quem? Quem está mais perto disso? Ah, esse dinheiro, de onde vem o dinheiro? O dinheiro que a empresa quer, vem de onde? Do cliente? Mas o cliente está olhando para o produto ou para a empresa? Não. Então, o que está acontecendo aqui com esse dinheiro? Esse dinheiro, ele virá como se o cliente está indo embora. E o dinheiro vem de onde? Não é da satisfação do cliente em relação ao produto? A empresa olha para o cliente, a empresa olha para o produto. Então, dá uma olhada nessas dinâmicas. Ah, e aqui, o fundador está aqui, olhando para trás, virou as costas e foi embora. O que está acontecendo aqui? Então, isso é uma constelação que você vai começar a fazer exatamente igual às outras que você já fez. Mas vai trabalhando muito com perguntas de preferência para que o seu cliente comece a enxergar. Se você fala o que você vê, de repente fica assim, mas isso é interpretação sua, faça o possível para que ele olhe para as dinâmicas que não está percebendo. E aí nós estamos fazendo o quê? Identificando a dinâmica sistêmica. Então tem a interpretação do cliente, a sua, e como você vai fazer isso, como eu falei, você vai trabalhar para o cliente enxergar aquilo que você já está vendo. E você já entendeu, né? Que vai ter resistência, vai ter transferência. Por quê? Quando começa isso aqui, vem fenômenos emocionais diante dessa história. Então, transferência, resistência, a sua contra-transferência, é óbvio que vai aparecer exatamente igual que aparece nas outras constelações, nos outros atendimentos que você faz. E se você entender, por exemplo, de traços de caráter, você já viu no módulo 4, você vai ver muitas dinâmicas de caráter surgindo aqui. E isso vai te ajudar demais a ver qualidades, defeitos, o que é funcional, o que é disfuncional do caráter, tá? São recursos. Quanto mais recursos você tiver, melhor. Identificou isso aqui, você vai para a fase da identificação do problema primário. Então, qual é o problema? Eu estou vendo um monte de problemas aqui. Aí, de repente, eu mostro várias funções em desordem. Aí, vou identificar o que realmente está acontecendo aqui. Então, o que essa empresa está fazendo aqui? Por que os funcionários estão olhando para o dono da empresa, mas não olham para a empresa e nem para o cliente e o produto? O que está acontecendo? O que aconteceu aqui, ó, nessa passagem aqui dessa função do dono, aquele que criou, para esse aqui? Qual é a relação disso aqui? Seria melhor se o dono, se o fundador estivesse aqui, olhando para tudo isso, e esse aqui permitisse, existem conflitos acontecendo aqui, se eu identificar dinâmicas aqui, precisa ser trabalhado isso. A presença desse fundador, que pode estar mais distante, mas existe. E aí vou identificar as dinâmicas sistêmicas que precisam ser trabalhadas. Se você entender o que são funções em ordem, você identifica quais são as funções em desordem.
E aqui você vai utilizar muitas perguntas também. Qual é o verdadeiro objetivo da empresa, o verdadeiro objetivo do dono da empresa? Para que foi montado isso aqui? Quais são as dinâmicas envolvidas? Aí você vai ver dinâmicas positivas, negativas aqui. Se você souber fazer as perguntas, isso é fundamental. Guarde bem isso, aprenda a arte de perguntar, hein? Eu já te dei muitas dicas no coaching, tá? E aqui, você vai observar mais o quê? Você vai ver dados do passado, por exemplo, o que aconteceu nessa relação desse atual dono da empresa com o pai dele que fundou, que dinâmica aconteceu? Será que tem dinâmica de irmãos? Eu posso perguntar ou não, dependendo da situação e de quem está lá, porque eu não posso expor família, dinâmica de família, de repente com outra pessoa que está na empresa que não tem nada a ver com isso. Isso aqui eu posso trabalhar depois à parte com o cliente, com esse cliente aqui. Lembra, tomar cuidado para não ficar trabalhando dinâmica de família. Esse aqui é o dono, de repente tem aqui um CEO da empresa e eu vou ficar mexendo na família. Tem sigilo, tem algo de proteger. Então você trabalha e vê os limites do seu trabalho aqui, tá? Bom, você vai ver dados do passado, de novo, o que aconteceu aqui, como aconteceu, que decisões foram tomadas, quem foi importante para chegar a essa empresa, como é que a empresa chegou nesse lugar, dados. E eu vou perguntar, perguntei lá na frente, no começo, e pergunto aqui quando enxergo todas essas dinâmicas. Então eu vou aprofundar, vou ver se as leis dos sistemas estão em ordem, ó, isso você já sabe, né? Eu vou ver que vários outros elementos importantes podem existir e de repente precisam ser colocados. Estou identificando o quê? Pessoas que foram excluídas do sistema dessa organização e precisam fazer parte dela. E aí eu vou trabalhando também com várias mudanças. Como é isso para você? E se eu fizer isso? E se eu fizer assim? Isso é positivo, negativo, ficou melhor, ficou pior, o que melhorou, o que piorou. Então eu vou vendo, conforme eu mexo aqui, eu vou vendo quais são as reações do cliente ou dos clientes em relação a essas dinâmicas. Como que isso aqui vai funcionando? Dentro das várias perguntas, das dinâmicas, dos problemas, eu vou trabalhando com esse posicionamento e vendo quais são as reações do cliente. E aqui, na última etapa, é a parte da solução. Eu investiguei tudo isso aqui, observei quais são as sensações positivas e negativas quando eu vou modificando isso aqui. Aí eu vejo o que aconteceu, qual é o problema principal que eu preciso colocar no foco. E aí eu vou fazer o quê? A parte da solução. E aí na solução eu vou fazer as várias intervenções sistêmicas. O que me orienta para fazer isso aqui? Saber das leis sistêmicas, né? Porque eu vou colocar essa dinâmica aqui em ordem. Eu mostro a desordem e começo a trabalhar para como isso aqui vai ficar em ordem. Como a constelação vai ficar em algo que solucione os problemas e melhore a dinâmica da empresa dentro e fora. E para isso, leis do sistema, posicionamento e ver as sensações do cliente, se está chegando naquilo que ele queria ou não. E lembra, nós estamos trabalhando a base, o problema primário, tá? E dependendo da dinâmica, eu posso sugerir depois para fazer trabalhos específicos em algum subsistema. Por exemplo, aqui, esse subsistema do dono com o pai dele, que foi o fundador. De repente eu vou fazer um trabalho, sugiro para ele, poder fazer um trabalho específico aqui, só que aí não tem outras pessoas da empresa, é um trabalho à parte, sigilo, ver essa dinâmica aqui. Ou encaminhar para um outro profissional para fazer esse tipo de trabalho. Vai depender muito da relação, do contrato que você tem com essa empresa e com as dinâmicas que estão aqui. E dentro dessas outras possibilidades, nós podemos ver o quê? Olha quanta coisa tem aqui. Mudanças de referenciais, fechar ciclos, avançar de ciclo dentro da empresa. Você pode usar também a ferramenta do SWOT, que você já aprendeu, o roadmap inverso. Você pode fazer plano de ação. Lembra as dinâmicas que você fez lá no coaching? Você pode usar muito dessas ferramentas para cá. Então você pode ter um acompanhamento desse processo. Como é que vai fazer? Você vai fazendo dentro desse roadmap quais são as etapas que precisam ser feitas e o tempo e o que vai ser necessário para recursos internos, externos e assim por diante. Veja, isso aqui é uma grande diversidade de possibilidades de trabalho que você vai ter.
Outra coisa é fazer trabalhos específicos, como eu falei, trabalho específico no subsistema, em um elemento. Vamos fazer um trabalho específico para o mundo interno da empresa, ver o que está acontecendo. Vamos fazer um trabalho específico para o mundo externo. Aquilo que você vai identificando, de repente você pode colocar um zoom, colocar um foco maior num outro atendimento. E às vezes também até fazer um trabalho de coaching específico com alguma das pessoas que estão aqui. E aí vem uma frase do Steve Jobs que eu adoro. Ele fala assim: você não tem que ser o primeiro, mas você deve ser o melhor. Que beleza, hein? Pouca coisa, né? Bom, e a dinâmica saudável? Se você entender o que é dinâmica saudável dentro de um mundo organizacional, aí você vai ter um referencial do que é doentio e do que é saudável. Óbvio, né? Tá? E a tendência é geralmente o quê? Primeiro, vai utilizar todas as leis do sistema, só que nós estamos trabalhando numa organização. Nessa organização, não tem vida, não tem morte, não tem criança, é um mundo diferente. Geralmente, a tendência é fazer algo circular. E aqui eu vou mostrar uma dinâmica que é assim. Então, por exemplo, tem o indivíduo, tem a empresa, vou colocar os elementos. O grande foco da empresa, o que faz a empresa existir, é o cliente. E o produto que essa empresa vai oferecer ao cliente. O cliente está aqui para olhar para a empresa ou para olhar para o produto que ele deseja. Uma empresa, por exemplo, como a Apple, de repente, o cliente está tão já conectado com a Apple que aí, conforme vai trazendo elementos aqui, produtos, ele já está comprando, porque ele está com uma conexão importantíssima com a empresa. Mas isso aqui é raridade, tá? O que normalmente existe é o cliente está atrás desse produto. A relação do cliente... deixa eu colocar o produto aqui. Esse aqui é o produto. A relação com o produto, isto aqui é o grande foco da empresa. A empresa precisa olhar para isso. Isso é o grande, vou colocar assim, é a grande relação. Por quê? Dependendo da satisfação do cliente, vem o quê? O dinheiro. O dinheiro vem conforme esse produto está adequado. E aí, tanto a empresa, o dono da empresa tem que olhar para a empresa, olhar para tudo isso aqui, e eu posso colocar, por exemplo, os funcionários aqui também. Poderia colocar esse aqui, como o fundador. Só que quem está aqui agora, está aqui. Esse aqui está trazendo a energia da família, do fundador, que esse aqui é vou colocar o sucessor, e olhando para tudo isso. Então, essa dinâmica, é uma dinâmica praticamente circular. Mas isso aqui é o grande foco. Cliente, produto e satisfação. Isso aqui faz com que a energia da empresa consiga existir, porque esse dinheiro chegará até aqui dependendo dessa relação. Quando a empresa fica olhando demais para o dinheiro, não olha para o cliente. O que vai acontecer é que quem vai olhar para o cliente, de repente, é um concorrente. O concorrente está sempre aqui, tá? Ele está sempre de olho para ver que produto é esse, o seu cliente, e tentar levá-lo embora. Porque se levar tudo isso aqui para cá, o que vai acontecer? Ele vai pegar o seu cliente e vai copiar o seu produto. E isso aqui existe, é assim que funciona. Não, aqui eu não acredito nisso. Então eu sinto muito, você não trabalha com organizações, né? Isso aqui tem que estar claro. E outra, tem uma dinâmica aqui, esse produto de repente está saturado, podemos desenvolver um novo produto? Um novo produto para esse mesmo cliente? Um novo produto para clientes diferentes? Eu vou pegar um cliente diferente, então eu vou diversificar isso aqui. Tem a ver com a empresa? Tem. Vou colocar um produto que vai atrair novos clientes. Bom, também estou observando isso aqui, já ficou mais amplo. Que produto é esse? Então, essas dinâmicas eu posso trabalhar aqui no mundo externo, concorrente, dinheiro, produto, cliente, mundo interno, o que acontece aqui com o fundador, sucessor, a empresa, os funcionários e as dinâmicas aqui, e tudo se conversa. E aqui seria uma dinâmica relativamente saudável. Existem várias nuances, mas em síntese é algo assim. O grande foco é isso aqui. E o que normalmente acontece é que
essa dinâmica de cliente, produto e satisfação do cliente, a maioria não enxerga. Fica tão preso em dinâmicas aqui que não consegue enxergar lá. Conclusão, essa empresa terá sérios problemas. Os concorrentes vão adorar, vão levar tudo embora. Ok? E concluindo essa aula, o que você viu aqui? Você viu expertise em sistêmica, o mundo adulto, tempo é dinheiro, doença organizacional, trabalho sistêmico, as etapas da constelação e um modelo da dinâmica saudável organizacional. E aí, ampliou a consciência? Quer ampliar ainda mais? Então eu te vejo lá no exercício. Tchau! E aí, vamos para o exercício? E o exercício é exatamente igual ao que você fez na aula passada. Então, terá constelação com tema profissional organizacional e as 4 etapas que vão rodiziar os consteladores. Então, na primeira etapa é a investigação diagnóstica, pesquisar a queixa, fazer as perguntas. Depois, a segunda etapa, o constelador que foi responsável pela primeira etapa passa o bastão para o segundo e compartilha o que ele acha, o que ele vê, e o segundo pega e assume, ele vai assumir. Então ele vai pesquisar o que? A dinâmica sistêmica, com os bonecos, colocando os elementos. Aí vem a terceira etapa. O segundo constelador passa o bastão para o terceiro. Os 3 consteladores, o terceiro, o primeiro e o segundo, trocam informações, ideias, sugestões. O terceiro assume e segue, até chegar o quê? Identificou o problema sistêmico? Então, a hora que identificou, vem a quarta etapa, que é a solução. Outro constelador assume e a solução agora será no quarto. E esse quarto vai conversar com o primeiro, segundo e terceiro, trocam ideias. Ele vê a visão dos outros em cima de tudo que está acontecendo e aí ele assume e toma as decisões, tá? E aí faz o trabalho para a finalização da constelação. E no final vai ser a avaliação do grupo sobre aquela constelação. E de novo, hein? Sem triângulo dramático, sem tá errado, tá? Não tem nada disso. O que eu faria? Triângulo da realização. Eu pesquisaria isso, eu colocaria esse elemento, eu faria isso para mostrar as várias possibilidades que estão ali, que estavam ali, e caminhos que você vai optar, que pode dar certo, pode não dar certo. Mas o grande objetivo é enriquecer o processo com os vários caminhos e por que seria esse caminho. Eu colocaria esse elemento, eu faria esse caminho para investigar esse subsistema, eu colocaria isso aqui por causa disso, disso e disso, eu faria isso por causa disso. Não é o outro fez errado, aquele não fez. Ei, pode parar, hein? Aqui não cabe essa história. Então, tá pronto? Um bom trabalho, uma boa constelação para todos vocês.